Bem-vindo ao canal Sinopse Literária, eu sou a Tatiane e hoje a gente vai conversar sobre o livro Minha Sombria Vanessa, de Kate Elizabeth Russell. Nossa, gente, que livro difícil de ler. Que livro é esse? Mas não é difícil de ler porque a escrita é difícil. Ele é difícil de ver porque ele traz uma verossimilhança muito grande com a realidade. É uma história muito bem construída, muito bem contada, que faz você viver todo o horror que a personagem principal viveu. E porque esse livro traz um assunto que é super difícil de falar, é um dos mais pesados que a gente poderia debater, e é sobre pedofilia. Então esse livro ele é narrado em primeira pessoa do ponto de vista da vítima, que aliás não se vê como tal. E logo no início do livro, ela já diz que essa história, embora possua algumas coisas em comum com a vida dela, como por exemplo o fato dela própria, da autora e da personagem principal terem estudados num colégio interno durante o 9º ano do colégio até o 1º ano do ensino fundamental. Apesar de algumas semelhanças, essa história não se trata de uma autobiografia da autora. Ela é uma obra ficcional. Bom, então esse é um romance de estreia da Kate Elizabeth Russell, americana. Estava escrevendo esse romance desde os seus 16 anos. Ela passou, gente, 20 anos escrevendo esse livro. Ele foi lançado em março nos Estados Unidos e esse ano ele foi lançado em maio aqui no Brasil. Quando a autora começou a escrever essa história, a sua intenção era contar uma história de amor entre um professor e uma aluna. Mas conforme a escritora foi amadurecendo, ela logo viu que essa história não poderia ser vista do ponto de vista romântico e que na verdade um relacionamento entre uma garota de 15 anos e um homem de 42 anos não poderia ser romantizado. Não é à toa que vem essa frase aqui no final do livro: esta não é uma história de amor. Assim que esse livro foi publicado também houve uma polêmica em relação à história contida nele. Isso porque uma escritora chamada Wendy Ortiz, eu acho que é esse o nome dela, tinha escrevido um livro de memórias onde ela relatava o abuso que ela sofreu na adolescência por um professor, meio que acusando a nossa autora aqui de plágio. Mas polêmicas à parte, a verdade é que esse livro foi um grande sucesso. Então aqui você tem a história da Vanessa Wise, que estuda num colégio interno, ou estudava num colégio interno, muito renomado, durante 2 anos. No 9º ano e no 1º ano do ensino médio. E é exatamente no ensino médio onde ela conhece um professor de 42 anos, chamado Jacob Strain, e com ele ela vai se envolver, ou melhor, eu vou corrigir, com ele haverá uma história de abuso. Só que na cabeça dela, tudo que aconteceu com aquele professor e durante os anos que se seguiram, não se tratava na verdade de um abuso. Era na verdade uma história de amor, a história de amor de Vanessa Wise. Só que o que a gente vê é que aquela história de amor destruiu a vida dela. E ela tem a necessidade, uma grande necessidade de acreditar naquela história de que foi uma história de amor, porque grande parte da sua vida foi vivida em função disso. Então ela precisava se agarrar àquela ilusão. E a história do livro ela começa a ser contada a partir do momento que ela vê uma denúncia de uma ex-aluna deste professor acusando o Strain de ter abusado dela quando ela estudava no mesmo colégio que a Vanessa estudou. Isso vai fazer com que a Vanessa desenterre todas as suas lembranças do passado e que ela tenha que se posicionar sobre o que ela viveu afinal. Ela viveu um abuso, portanto ela é uma vítima, ou ela é uma pessoa especial, que foi notada por um professor de 42 anos diante de várias alunas. Um professor que notou ela, que se apaixonou por ela e considerava ela superior a todas as outras meninas. E neste caso ela não teria o papel de vítima, mas sim o papel de uma pessoa superior, diferente de todas as outras. Na verdade, Strain, o professor, ele joga com a fragilidade da Vanessa. Ele faz um jogo psicológico, fazendo com que ela acreditasse que ela tinha total controle sobre a situação, que ela era especial, poderosa e corajosa por isso. E ela sempre estava tentando antecipar o que ele estava sentindo, o que ele estava querendo, o que ele esperava que ela dissesse para que ela não parecesse ser uma menina. E nesse jogo de manipulação,
Por exemplo, ele sugere que ela leia o romance Lolita, e Vanessa, com 15 anos, quando começa a ler aquela história, ela acha que se trata de uma história de amor. E ela logo se identifica com a Lolita. Só que é importante a gente lembrar que Lolita é narrado em primeira pessoa, do ponto de vista do abusador e não da vítima. Então a gente não tem acesso ao sofrimento da Lolita, as dores que ela tem, os medos que ela tem. Aqui nesse livro a gente já tem acesso a tudo que a vítima sente. E por isso, assim, em comparação com Lolita, eu considero esse livro muito mais pesado. E além disso, ela também descreve cenas que ocorrem entre ela e o professor. Descrições, assim, muito difíceis de ler e que deixa a gente muito enojado. E na narração dessa história, você vai encontrar uma alternância do presente, quando ela tem 32 anos, no ano de 2017, com o seu passado na época do ensino médio. Cada capítulo sendo marcado dessa forma, por exemplo, o presente, 2017, que é quando ela se depara com aquelas acusações de uma ex-estudante do mesmo colégio onde ela estudou, e de quando se inicia a história que ela julga ser uma história de amor. E eu acho interessante você observar algumas coisas. Por exemplo, aqui nesse livro você não tem uma idealização dos personagens, não há pessoas lindas, atraentes. Eu também não lembro em momento nenhum a Vanessa dizer que amava aquele professor ou que estava apaixonada por aquele professor. Muito pelo contrário, eu vi muitas vezes ela manifestando nojo e até ódio por essa pessoa. E por isso que eu acho que fica até uma certa dúvida se realmente ela acreditava que aquilo era uma história de amor ou se ela fazia aquilo porque ela precisava acreditar naquela mentira como uma forma de sobrevivência, como uma forma de proteção, mas que no fundo ela sabia que aquilo tinha feito muito mal para ela e ela não queria encarar esse passado tão traumatizante como uma coisa horrível que ocupou grande parte da vida dela e praticamente arruinou o seu futuro. Então eu acho que esse livro ele tem gatilhos, então se você tem uma certa sensibilidade ou se você se identifica de alguma forma com este livro, pode desencadear certas emoções, então cuidado ao ler essa história. Por outro lado, eu acho que levanta debates importantes, faz a gente refletir essa história de uma forma que eu acho que a gente nunca parou para pensar. E é uma história, é um livro que me surpreendeu bastante pela escrita, pela construção dos personagens, por ter sido um romance de estreia da autora. Esse livro aqui realmente me surpreendeu pela sua qualidade. E eu já considero uma das melhores leituras desse ano, né? Vamos ver até o final do ano o que vai acontecer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês me desculpem porque de vez em quando essa câmera tá abafando a tela, isso porque a câmera vai esquentando e a temperatura tá frio, né? Hoje tá frio, então a lente fica embaçando de vez em quando, então dá uma prejudicada na imagem. Mas relevem isso, por favor, gente. Então é isso, até semana que vem. Beijos!